A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 14, o verso 12, que diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Aleluia! O que essa palavra nos diz? Que existem caminhos que ao ver do homem parece ser um caminho correto, parece ser um caminho reto, parece ser um caminho direito, mas não é um caminho direito. Quando o homem segue este caminho, que ele acha que é direito, mas é um caminho errado, no fim deste caminho vai encontrar a morte espiritual. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, o que eu trago hoje para o meu coração e para o teu coração é que muitas pessoas hoje em dia têm a mania de achar algo, né? Eu acho que é correto isso, eu acho que é correto aquilo, né? Às vezes falando da palavra, né? E a palavra de Deus não é achismo, a palavra de Deus não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que as pessoas acham. A palavra de Deus é o que ela realmente é. A palavra de Deus, ela foi feita para ser seguida, porque ela está ensinando o caminho que nós devemos seguir. Ela está ensinando aquilo que nós devemos de fato aprender. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e nós entendemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco, né, que tem o Espírito Santo de Deus na palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, é o verbo vivo. Então, quando nós lemos a palavra e nós temos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos o verdadeiro significado da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só os filhos de Deus entenderão a palavra de Deus, ou seja, saberão a verdadeira interpretação. Então, quando uma pessoa que ainda não se converteu, uma pessoa que ainda está em pecado, na prática do pecado, uma pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda vive ali na prática do pecado, uma pessoa vai ler a Bíblia, ela jamais vai entender. Ela vai entender outra coisa, ela vai entender o que ela acha, mas ela não vai entender o verdadeiro significado da palavra. E isso tem acontecido bastante no meio evangélico. Por isso eu trago esta palavra para o teu coração, para que venha abrir a sua mente, para que você venha entender de fato como nós devemos nos comportar diante da palavra de Deus. Muitas pessoas, né, têm buscado a palavra de Deus para se beneficiar, pegando versículos isolados que lhe convêm, e não a verdadeira interpretação da palavra. Quando nós pegamos um versículo isolado e nós não lemos o contexto, aquilo que a palavra está falando, aquilo que Jesus está falando, aquilo que os livros da Bíblia estão falando, nós não iremos entender quando nós pegamos um versículo isolado. E muitas pessoas têm feito isso. E pelas pessoas terem feito isso, né, está acontecendo aí uma grande divisão. Hoje nós vemos que muitas denominações não têm pregado o verdadeiro significado da palavra, né? Não estou generalizando, ainda existe um povo de Deus, ainda existe aqueles que buscam a Deus, aqueles que meditam na sua palavra e procuram entender e procuram, assim como Salomão, pedir sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com o povo, para saber explicar para as pessoas a palavra de Deus. E muitos líderes não têm se preocupado em meditar a palavra, né? Muitas pessoas acham que porque se converteu, né, aos olhos dele, ele acha que ele é uma pessoa convertida, né? Ele não precisa mais ler a palavra, ele não precisa mais meditar na palavra. Aquilo que ele aprendeu é o suficiente, né? E o que a palavra de Deus nos diz? Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. O que a palavra de Deus está dizendo com isso? Que quem é santo, né, tende a se santificar mais. E quem é sujo, né, se encaminha para se sujar mais, né? É mais difícil uma pessoa que está em pecado do nada se transformar em santo, né? Mas é fácil que uma pessoa que já é santo se santifique-se mais. Por que eu digo aqui a palavra santo?
Porque a Bíblia se refere ao corpo de Cristo, à igreja. A palavra de Deus se refere que a igreja, o povo de Cristo, é um povo santo. Então, quando se fala da igreja, quando se fala do corpo de Cristo, está falando dos santos, né? Então, muitas pessoas não entendem isso. A palavra de Deus diz: quem é santo, santifique-se mais. Então, nós iremos morrer fisicamente e nunca iremos chegar à perfeição. Porque perfeito só Cristo, só Deus, né? Então as pessoas confundem aqueles que estão ali debaixo da promessa, que é a igreja de Cristo, aquele povo, né, que se preocupa com a palavra, que se preocupa em pedir perdão dos seus pecados, que se preocupa em seguir a palavra, não é? Mesmo sendo alcançado pela graça, mesmo tendo a graça com aquela pessoa, porque não tinha como ela, por ela ter sua carne pecaminosa, não tinha como ela seguir a palavra 100%. Por isso vem a graça de Deus. Mas o que as pessoas não entendem é que a graça de Deus ela vem complementar. Não é que a pessoa está 0% convertida e vem a graça de Deus e a pessoa já pode ir para o céu. Não é assim. É quando a pessoa se converte realmente de coração, está ali vivendo a palavra, mas por ter a carne pecaminosa, ela não conseguiria ir para o céu. Então Jesus, ele vem com a sua graça que foi derramada na cruz. Então agora nós temos a possibilidade de ir para o céu, mas é preciso que a gente também venha se esforçar para servir a Deus em espírito e em verdade. Então quando a palavra diz santo, está falando daqueles que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo falado na Bíblia não é igreja edificação física, mas são as pessoas. Então, o que acontece é que nós vivemos hoje num tempo em que a igreja, a edificação física, as pessoas fazem parte, né? Muitas igrejas estão inchadas, muitas igrejas elas não estão vivendo a palavra de Deus. Elas pegaram ali versículos isolados e acharam que estava dizendo alguma coisa. E acharam que significava alguma coisa. Então existem vários assuntos polêmicos, várias situações em que muitos líderes não sabem explicar. Nós sabemos tudo? Não. Só quem sabe todas as coisas é Jesus. A Bíblia fala de tudo? Não. Muitas coisas na Bíblia é mistério. Mas aquelas coisas que Deus revelou na sua palavra para que a gente venha saber, é obrigatório que a gente venha saber. Aquilo que está revelado é obrigatório que a gente venha saber, que a gente venha entender, que a gente venha saber explicar para as ovelhas aquilo que a palavra de Deus diz. E muitos líderes estão tão preocupados com dinheiro, com oferta, com dízimos, e às vezes estão preocupados com tantas outras coisas, que termina que esquecendo que tem que meditar na palavra de Deus, que tem que buscar a Deus. E isso vem ser relatado em Apocalipse, quando Jesus ele fala para as 7 igrejas os seus pecados. Quando Jesus revela os pecados. E Deus diz que conhece as obras. E que eles vão se converter. Então, quando Jesus ele fala às igrejas, né, que algumas delas, não todas relatadas ali em Apocalipse, mas algumas delas estão em pecado e Jesus diz que elas venham se arrepender, né, que os líderes venham se arrepender dos seus pecados. Então parece que as pessoas não entenderam, parece que muitos líderes não entenderam o que a palavra de Deus está falando ali. Eu conheço muitos líderes que eles não sabem o que diz Apocalipse, em que situação vai vir um arrebatamento, depois de que fase vai vir um arrebatamento, quais pessoas serão arrebatadas, quais as pessoas não vão ser, coisa simples de Apocalipse. É claro que a palavra de Deus não relata o dia nem a hora, mas pelas fases, pelos ciclos, pelos acontecimentos, nós entendemos, assim como diz o apóstolo Paulo, que nós iremos saber, né, quando chegar o dia, o grande dia,
Nós não vamos ficar desavisados, porque nós vamos ver, né, tudo aquilo que está acontecendo. E pelos acontecimentos, nós iremos entender que está próxima a volta de Jesus. E muitos líderes, eles não sabem por que Apocalipse foi escrito de uma forma, para muitas pessoas, de uma forma tão difícil, né? De uma forma simbólica. Porque o que significa aqueles símbolos? Por que tantos símbolos em Apocalipse ao ponto das pessoas não entenderem? Né? Naquela época havia uma grande perseguição dos romanos contra a igreja de Cristo. E por isso aquela revelação de Jesus que foi revelada ao apóstolo João veio naquelas palavras para que os romanos não viessem entender o que estava sendo revelado. E parece que as igrejas de hoje, não todas, claro, mais uma vez eu digo, não estou generalizando, parece que muitas igrejas hoje, ela têm se comportado como os romanos, como pessoas que não são convertidas. E por isso não entendem a palavra de Deus e vêm com achismo, né? E aí nós vemos várias denominações, nós vemos aí várias doutrinas, né? A maioria doutrinas de homens, líderes que leu a palavra e achou que era aquilo e aí vai passando para frente e vai de geração em geração. Hoje em dia, a maioria das pessoas quer ir à igreja porque virou moda ser evangélico. Muitos líderes não têm pregado o arrependimento, têm pregado só prosperidade. E aí as pessoas querem ser prósperas, e aí as pessoas querem ser ricas, e aí as pessoas querem viver bem, então vai ali buscar o seu milagre, mas não vai buscar aquele que dá o milagre, que é Jesus. Então existe aí uma grande dificuldade da igreja, a maioria das igrejas se tornarem uma igreja santa, porque tem buscado prosperidade em cima de prosperidade e tem esquecido o arrependimento dos pecados, né? Líderes aí que só pregam que Jesus é amor, né? Líderes aí que só pregam o céu, mas não pregam o inferno, mas não prega ali o arrependimento. Então a palavra de Deus, ela é completa de Gênesis a Apocalipse, então a gente não pode pegar um versículo isolado e daí já achar que significa algo. Então por isso que a palavra de Deus diz, né, que às vezes existem caminhos que aos olhos do homem parece ser um caminho certo, mas está levando ele para a perdição, está levando ele para a morte espiritual. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que nós devemos ficar atentos. Porque não é porque uma pessoa se converteu, se arrependeu dos pecados e começa hoje a sua caminhada com Cristo, que ela não vai precisar da palavra, não vai precisar meditar na palavra o restante da sua vida física. As pessoas devem entender isso. E isso tem levado muitas pessoas para o inferno, porque elas não têm percebido que tem que meditar na palavra de Deus e saber o seu verdadeiro significado. Essa semana eu estava falando com uma menina que eu conheço e ela estava falando besteira em cima de besteira. E por que eu estou passando isso para vocês? Porque eu tenho certeza que isso vai te edificar, né? Nós temos que dizer as coisas para que as pessoas venham ser edificados. De uma certa forma, né? Os erros das pessoas, quando a gente vê, nos ensina algo. E por isso eu trago essa situação, para que você venha também saber, né? Até que ponto uma pessoa leiga, até que ponto uma pessoa diz besteira, sem entendimento da palavra. Ela me disse que na igreja que ela congregava, né, o pastor, quando convidava alguém para ir pregar na sua igreja, né, às vezes ele dava o valor do combustível e às vezes não, porque a palavra de Deus diz que de graça recebeste, de graça dais. Olha que besteira, que coisa, que heresia, uma coisa que não existe na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, nesse contexto, que o discípulo ele não deve cobrar
porque de graça recebeste, de graça dais. Mas não para por aí. Aí Jesus acrescenta: não leve sandálias, não leve roupas, não leve alimento, porque as pessoas vão dar, porque o obreiro é digno do seu salário. Então, uma pessoa que vai pregar e não recebe nada, porque de graça recebeste, de graça dais, isso não é bíblico. Pegaram um versículo isolado e aquele pastor totalmente sem entender a palavra de Deus, trazendo o versículo isolado para lhe beneficiar, porque ele não quer abençoar o profeta, ele não quer abençoar o pregador. Então ele, para se beneficiar, ele disse isso, que às vezes dava e às vezes não. Né? E em seguida, essa menina disse que concordava com o pastor da igreja dela e achava que se o discípulo, se o pregador, ele trabalha na área secular, ele não deve receber nada porque ele estava arrancando da igreja. E aí foi quando eu me lembrei, né, daquela passagem que está falando da tentação de Jesus. E o diabo, Satanás, ele vai lá tentar Jesus e ele traz versículos bíblicos, né? Ele traz versículos isolados, né, para tentar convencer Jesus. E aí eu trouxe o contexto para ela, assim como Jesus trouxe o contexto para Satanás. E aí eu trouxe o contexto para ela e disse: não é assim. Porque a palavra de Deus, em relação a isso, diz que nós temos sim que abençoar os profetas, temos sim que abençoar, porque o obreiro é digno do seu salário. Muitas pessoas têm trabalhado na área secular justamente porque muitos pastores não têm abençoado o profeta. Chama o profeta para ir pregar lá, o profeta vai fazer uma missão, assim como os discípulos faziam a missão. E quando chega lá, o profeta não recebe nada. E às vezes recebe o combustível. E isso é antibíblico, porque a palavra de Deus diz, quando a gente vai ver no contexto tudo o que Deus falou, o discípulo tem que receber uma oferta, porque ele tem que se manter de alguma forma. Se ele está fazendo a missão de Deus, não é que ele está arrancando, porque o jeito que ela falou parecia que o discípulo estava roubando algo da igreja, que o discípulo estava arrancando algo da igreja. Não é que a pessoa vai arrancar ou roubar. Simplesmente, Jesus disse que é um direito da pessoa, é um direito do discípulo, é um direito que Deus ele dá, uma recompensa que Deus ele dá ao servo de Deus por ele cumprir o seu chamado. Então, o obreiro é digno do seu salário. Não importa se a pessoa trabalha na área secular ou não. Se ela trabalha na área secular, ela vai receber o seu salário na área secular, porque ela é digna do seu salário naquela área, porque ela trabalhou, então ela vai receber. Mas se ela também faz a obra, ela também deve ser recompensada por ela fazer a obra. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque Jesus ele era carpinteiro, mas muitas mulheres ricas sustentavam Jesus com ofertas. Então quer dizer que porque Jesus era carpinteiro, ninguém deveria dar uma oferta a Jesus? A Bíblia relata que Jesus era sustentado por muitas mulheres ricas na época que abençoavam o ministério de Jesus. Então são pessoas que pegam o versículo isolado e para se beneficiar, termina aqui dizendo coisas que não tem nada a ver. Então um pastor egoísta que não quer tirar um dinheiro para abençoar um profeta, ele vai pegar aquele versículo de graça dás, de graça recebeis e não dá nada ao profeta. Então imagine, segundo ela, né, que deveria só dar o combustível, não deveria dar algo a mais. Né? E como é que o profeta vai fazer uma feira, como é que o profeta vai fazer suas coisas, comprar um remédio, pagar uma conta, se só recebe o combustível? Então imagine trazendo essa versão que ela falou, trazendo para a Bíblia, vamos olhar, né? Imagina ali naquele tempo, os discípulos andavam muito a pé, mas vamos supor que os discípulos eles iam andando no jumento. E quando ele chegasse em tal canto para pregar a palavra de Deus, chegasse uma pessoa e dissesse, olha, eu vou dar a ração do jumento,
né, que no caso seria o combustível, vou dar a ração do jumento, e o discípulo ia ficar com fome, e o discípulo ia ficar nu, e o discípulo ia ficar descalço. Então são pessoas que não têm discernimento da palavra, que não sabem de fato o que a palavra diz, são pessoas que não têm consciência. Eu sou pastora e tenho consciência. E sei o que passa um servo de Deus, quantas dificuldades passa um servo de Deus. Às vezes um servo de Deus não tem nenhuma roupa, não tem sapato, mas ele pega ali sua melhor roupa para ir fazer a obra de Deus. Mesmo a sua melhor roupa não sendo, que roupa linda, mas ele pega ali sua melhor roupa, seu melhor calçado para fazer a obra de Deus. E aí vem pessoas mesquinhas, pessoas egoístas, recebe esse profeta, não ajuda com nada. Então essas pessoas estão sendo antibíblicas. Então veja a que situação chegaram as pessoas que se dizem ser de Deus. E não foram só essas situações não, foram várias outras situações que eu me peguei pensando e dizendo, meu Deus, como é que uma pessoa dessa tem igreja? Quantos líderes despreparados existem? Então quer dizer que eu não quero dividir, eu chamo um profeta para a minha igreja, eu recebo ofertas, eu recebo dízimos, e ao chegar um profeta na minha igreja, eu não quero dividir aquilo que eu tenho com ele, e aí eu pego aquele versículo que diz, de graça recebeste, graça dais, e esqueço o restante que Jesus ensinou, esqueço o contexto, esqueço o versículo que vem em seguida desse, e simplesmente não dou nada. E se der o combustível, tá bom demais. Então são pessoas despreparadas, pessoas que não têm meditado na palavra de Deus, pessoas que vivem no mundo da lua, pessoas que não têm entendimento, pessoas que não têm discernimento de espírito, pessoas que estão totalmente despreparadas ali dentro de uma igreja, e por isso muitas ovelhas têm saído da igreja, porque tem acontecido essa revolta, pessoas não entendem como é que um líder faz tantas coisas erradas, com tantas doutrinas de homens, pegando ali versículos isolados. Muitos líderes que eu conheço não sabem Apocalipse, não entendem o que Apocalipse diz. Por falta de quê? Falta de estudo, de meditação da palavra, de sentar e ler a palavra, sabe? De ter dúvida de alguma coisa, dizer, não estou entendendo isso, deixa eu ler e reler. Sabe? Deixa eu ler mais, deixa eu entender mais, deixa eu orar mais, deixa eu buscar mais. Não. Simplesmente pega ali um versículo, hoje é dia de pregar, pega ali um versículo, o pastor da igreja pega um versículo, lê o versículo, pronto, já pregou. E vive numa cegueira espiritual. A palavra de Deus nos diz, em Salmos, capítulo 32, do versículo 8 ao 9, que diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então, Deus ele fala aqui que a gente não deve ser como cavalo, né? que precisa de cabresto para frear a boca. Né? Pessoas que ficam falando besteira em cima de besteira. E o pior, se referindo à palavra de Deus, falando de besteira, se referindo à palavra de Deus. Pegando versículos isolados, pegando interpretações totalmente erradas e passando para as pessoas adiante. Então aquela ovelha estava perdida, aquela ovelha não entendia da palavra, ia continuar perdida, ia continuar sem entender da palavra, porque o líder dela também não sabia. E o líder dela estava contaminando as pessoas. E isso é o mínimo, essa situação, porque existem coisas piores. Aí nós devemos ficar tristes com Jesus por causa disso? Não. A palavra de Deus diz que na igreja haverá o joio e o trigo. Vamos continuar fiéis até o fim, servindo a Deus ali em obediência, sem preguiça de estudar, sem preguiça de ler a palavra, sem preguiça de orar, buscando a Deus. Vamos continuar sendo fiel. Se o joio não quer ser fiel, não é fiel, é problema dele. Nós não vamos abandonar a nossa fé porque tem líderes que não têm compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus.
Nós não vamos abandonar nossa fé porque tem ovelhas que não têm compromisso com Deus, que não quer saber de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Devemos sim ser fiéis a Deus, independente do testemunho falso das pessoas, independente dos frutos mal das pessoas. Nós temos que ver que nós devemos seguir a Cristo. E como o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro que se tiver um líder que realmente vive a palavra, é imitador de Cristo, claro que nós devemos também imitá-lo, viver como ele vive. Então são coisas que as pessoas não entendem, que as pessoas não sabem. E muda todo o contexto da palavra. Então, a gente viver no achismo, no que acha ou deixa de achar. Se a gente viver no achismo, nós estaremos vivendo errado. Porque a palavra de Deus foi feita para que a gente venha segui-la, independente do que a gente acha ou deixe de achar. A gente não é Deus para dizer o que a palavra de Deus é, o que não é. Olha, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, a palavra de Deus só tem uma interpretação. Nós devemos saber a interpretação correta. A palavra de Deus diz que os santos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, ele vai entender a interpretação da palavra. Então, se vem pessoas que vêm mudar o significado da palavra, pessoas que não entendem a palavra, pessoas que dizem coisas que não têm nada a ver, essas pessoas não estão convertidas, essas pessoas não são exemplos para ninguém. Então, veja até que ponto chegou. Líderes que pegam a palavra para se beneficiar. É muito triste saber que pessoas não se preocupam em realmente viver a palavra de Deus em espírito e em verdade. Porque na cabeça dela elas já são santas, elas já são salvas, para que ela vai meditar na palavra, ela já sabe de tudo. Então é uma soberba tão grande, né, que dá até nojo uma pessoa achar que já sabe de tudo. Como eu disse, a gente vai morrer fisicamente e não vai ser perfeito. Então é sobre isso que eu quero trazer, que a gente não venha só estar pensando no achismo, o que a gente acha ou deixa de achar. A gente tem que ter certeza do que a palavra de Deus diz. Não é o nosso entendimento. A gente não tem que andar com o nosso próprio entendimento, mas a gente tem que andar com o entendimento correto da palavra, o que realmente Jesus passou para a gente, o que realmente diz a palavra de Deus, o que realmente o Espírito Santo de Deus revela na sua palavra. É assim que nós devemos viver, e não com o que a gente acha, no nosso próprio entendimento. Porque as pessoas que vivem pelo seu próprio entendimento, o caminho vai ser a morte espiritual. É isso que acontece, amém? Então eu espero que essa palavra tenha te edificado bastante. E não deixe de compartilhar essa palavra. Eu sei que foi uma palavra longa, mas eu não gosto de trazer um versículo e falar e deixar as pessoas com dúvida. Eu gosto de falar de todo o contexto, eu gosto de falar da palavra, né? Eu gosto de explicar, então, para que as pessoas venham entender e realmente ficar sem dúvida. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém?